verdade, o GatoCast! Olá, amigos, nobres companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez eu estou sozinho, estou com o meu amigo Justiceiro Ronk Ronk. Tá aí, Justiceiro? Tô Knut. Sim. Então, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema, né? Fazendo essa semana, né? Do NoFap September, né? Aqui no mundo beta tá no YesFap September e eu devo confessar que eu não estou conseguindo, né? Me manter no YesFap, né? Tipo assim, é tão difícil quanto. Por exemplo, tem dia, a gente fala assim, NoFap September, ficava os 30 dias de setembro sem fazer FAP, né? E eu vou confessar aqui pra vocês, amigos. Eu caí no projeto YesFap September. Eu estou humilhado, né? Eu não consegui. Que dia é hoje? Hoje é dia 10? Hoje é dia 10. Não cheguei nem no dia 7, amigo. Eu vou confessar. O beta é tão beta que nem pra fazer YesFap durante 30 dias seguidos ele consegue. Eu sou um ser desprezível, o Justiceiro Ronk Ronk. Ai, Knut, isso é uma comédia, cara. Ah, sim, e outra coisa, nós temos que fazer uma notícia, né? Sabe que o GatoCast não pode. Eu nem sei quantos inscritos tem, 15 mil, alguma coisa assim, né? Também não importa mais. E outra coisa, nós fizemos um podcast ontem sobre política, né? E acontece um negócio esquisito, ô Justiceiro. Quando nós fazemos um podcast sobre determinados temas, o perfil chegam pessoas estranhas aqui no nosso meio. Pessoas que não estão familiarizadas com a nossa comunidade beta, né? Tipo quem? Normes. A gente chama de normes essas pessoas, né? Primeiro, O que seria isso? A gente fez sempre que a gente faz o Gado News de domingo, a gente faz podcast sobre fofoca, né? O domingo é fofoca. Então entra muita mulher. Elas entram, ficam 1, 2 dias, depois saem. Por que será, né? E ontem nós fazemos um podcast sobre política, defendendo o nosso capitão, Jair Messias Bolsonaro. E eu gostaria de fazer uma mensagem para todos os mais de 100 membros da comunidade geriátrica da direita, né? Que entraram no podcast, devido ao podcast de ontem. Vocês entraram no podcast certo. Sejam bem-vindos, irmãos bolsonaristas, né? Sejam bem-vindos, né? O podcast aqui é o podcast que acolhe todo mundo, né? O grande arco-íris, né? De ponta a ponta. Né, Justiça? Cara, pra você me acolher, é sinal de que você acolhe todo mundo mesmo. Sim. Então, amigos, eu tava fazendo uma coisa, isso é um pouco vergonhoso que eu vou falar aqui, mas eu tenho que ter humildade. Antes de começar esse podcast, eu vou parar de falar besteira. Sabe por quê? Eu fui escutar um podcast que eu gravei no primeiro mês do governo Bolsonaro. No primeiro mês do governo Bolsonaro. Inclusive esse podcast está no feed do podcast, né? E lá você pode ver como ingênuo o Knut era. Como eu sou um lixo, mano, entendeu? Eu elogiando o governo, falando... Não, de fato, eu falava, tá? Que esse governo teria muita dificuldade para passar reformas e que isso ia abalar a economia. Evidentemente eu não podia prever o patógeno, né? Mas assim, eu estava muito otimista. Muito otimista. E eu fico... É meio constrangedor você escutar a sua voz fazendo previsões que não se concretizaram. Você escutar você falando besteira, né? Espero que você daqui a 10 anos escute esse podcast e sinta isso que eu estou sentindo. Knut, todo mundo erra, cara. Eu também elogiava pra caramba o nosso atual presidente, o nosso capitão. Mas ainda elogia, né? Olha, eu tenho umas críticas bem fortes a ele, né? Mas eu ainda devo admitir que é melhor do que se estivesse com outro. Praticamente esse é o único elogio que você pode fazer, né? O único que sobra. É o único. É o último que sobra, né? Ó, porque a base monetária aí lascou, tá imprimindo dinheiro a rodo. Também leis aí contra nós, entendeu? Sim. Então, amigos, nós estamos aqui numa tentativa, né? Muito esforçada de fazer pelo menos uma semana sem falar de mulher, né? E hoje nós vamos tentar, amigos, né? Se não me engano, nós estamos contando, mas esse é o 4º dia de podcast sem falar de Cuiá, né? Que maravilha, hein, Knut? Quem sabe algum dia a gente nunca fale mais de mulher, né? Que dia interessante. Que né? maravilha. Não, a gente estava falando esses dias de política, mas a gente vai falar... Não, 2 temas problemáticos que a gente tentou falar essa semana, né? O política e religião. Pelo amor de Deus, né? O grande problema de você falar sobre esses temas é que vira um palco de guerras. Tipo assim, dá muito dor de cabeça. Knut. Pra começar que, tipo...
em matéria de política, eu sou um cara, tipo assim, cínico, né? E em matéria de religião, eu sou um cara, tipo assim, bem diferenciado, né? Então, o conteúdo que a gente faz não agrada pessoas ortodoxas. Não agrada, né? Então, Sim, isso é verdade. Sim. Então, amigos, hoje a gente vai falar um pouco sobre mindset. O que significa mindset? Mindset é a mentalidade, Knut, o jeito que você pensa, o jeito que você interpreta a vida. A forma Isso que é... Eu li aqui no dicionário, mindset é escrito forma de pensar. Correto? Uhum. Sua Concordo, forma de correto? encarar a vida. O set Sim. é a configuração. Configuração Isso. de pensamento, né? Então, como que você se autorregula o seu cérebro, né? A sua massa cinzenta para enfrentar a vida e suas dificuldades, né? Então, amigos, eu devo admitir que eu tenho um mindset... Cara, porque uma vez hoje um cara veio falar comigo que ele conheceu o GadoCast através do podcast que a gente fez com o Loen, tá? E eu falei assim, poxa, que péssima forma de conhecer o podcast, né? Porque o Loen é uma pessoa maravilhosa, mas ele é uma pessoa que não tá no nosso meio, né? Então, por mais que não tenha ficado ruim aquela conversa, foi uma conversa meio cringe entre duas pessoas que pertencem a mundos completamente diferentes, né? E um não soube entender muito bem o outro, tá? Tanto eu consegui com o Loen, quando eu fiz o Rian foi ainda pior, tá? Mas assim, o que o Loen falou pra mim é que ele falou assim, não, você é um cara gente boa, o problema é o seu mindset. Se você mudar o seu mindset, tá tudo bom. Isso aí, amigos, eu acho que isso é um grande coping. O coping do mindset. Porque, por exemplo, é tentar atribuir os problemas da sua vida ao fator individual. É tentar individualizar os seus problemas. Só que na vida, amigos, desculpa falar isso, nem todas as variáveis que são importantes para você estão dentro do seu controle. Entende? Eu vejo muitos amigos aqui falando assim, poxa, Knut, eu fiz tudo que eu podia no emprego e fui demitido. Ou, poxa, Knut, eu fiz o melhor amado do possível e fui chutado, né? Por que essas pessoas estão com esse lamento? Porque eles estão no coping de que o namoro, o trabalho, dependia só do esforço deles. É aquele coping da meritocracia, de que basta você querer, basta você se esforçar, que você é capaz de mover o seu próprio destino. Não, amigo. O seu esforço é apenas um componente para chegar ao sucesso. Só um. Tem sorte, tem oportunidade, tem um monte de coisa. Se você não tiver... Sim, Knut. E a meritocracia é a pior copy que tem, cara. Cara, eu vejo, por exemplo, eu converso com muitos amigos aqui que estão em situações muito problemáticas, né? Tipo assim, você vê que a pessoa está se esforçando, cara. Se esforçando e não está vendo resultado, tá? Sim. E aí, amigo, o problema quando ela está se esforçando muito e ela não está vendo resultado, e ela ainda acredita nesse negócio de coping de meritocracia, é que, sabe o que vai acontecer? A consequência natural, ela começar a autoestima dela ir pro chão. Pra lona. Pra lona, porque eu falo assim, se eu tô me esforçando e não tô conseguindo, o problema sou eu. Entende? Sim. E aí a pessoa começa o processo de autossabotagem. Fala assim, eu sou um merda. Sim, isso é verdade, Knut. Eu tô tentando, não tô conseguindo. Quando na verdade, amigo, você tem que entender a realidade. Que a vida é o quê? Esforço, oportunidade e sorte. Né? Só o esforço sozinho não adianta nada. Eu diria até que o talento, né? Sozinho não significa muita coisa. Você pode pegar uma criança com o QI do Einstein, né? Com um cérebro cheio de terminações nervosas, coloca ele lá no Butão, bota lá em Gana, né? Qual a chance desse garoto virar um engenheiro químico? Zero, cara. Zero. Aí bota um garoto Brennet, filho de um empresário, né? Em Nova York. Qual a chance desse cara virar um engenheiro químico? Por incrível que pareça, é maior. Inclusive tem uma pesquisa que aponta isso. Pessoas com QI baixo, filhas de pais ricos, têm mais chance de entrar na universidade do que pessoas de QI alto, pobres, né? Então, isso aí é outra coisa. E outra coisa que eu tava vendo uma pesquisa que eu achei... Essa pesquisa eu achei foda, sabe? Que eu, tipo assim, falando sobre a questão do QI, coisas que quem já falou aqui, que o QI só mede determinados tipos de inteligência, né? Não a inteligência como um todo, né? E aí, tipo assim, pegaram, tipo assim, uma pessoa que tem o QI alto, não necessariamente é uma pessoa que vai ser considerada uma pessoa arrojada, inteligente. Por quê? O QI não avalia uma coisa importantíssima pra você ver se uma pessoa tem sabedoria. Sabe o quê? O quê? O QI não avalia suas crenças. Você pode ser uma pessoa extremamente safa, né? Com as piores crenças do mundo. E se as suas crenças forem ruins, de nada adianta você ter potencial, né? Então, aí que a gente volta pro tópico da nossa conversa, né? Quando você tem crenças limitantes, de nada adianta você ter oportunidade, de nada adianta você ter talento, de nada adianta você ter sorte, se
se suas crenças são limitantes em primeiro lugar. O problema é que só ter crenças, né, positivas, basta querer, o segredo, poder positivo, isso sozinho também não vai levar a pessoa em lugar nenhum. É igual uma mentalidade de crente, né? É aquela lógica, né? O cara chegou, tava no enchente e falou assim, chegou lá um barco e falou assim, vim aqui pra te resgatar. Falou assim, não, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Falei com Deus, Deus falou que vai me ajudar. Daqui a pouco chegou um jet ski e falou assim, não, pode entrar aqui, a gente vai salvar. Não, já falei que Deus vai me salvar. Aí depois chegou um cara com uma canoinha, né? Falou assim, pode subir aqui na canoa, meu velho. Falou assim, não, já conversei com Deus, já falou que vai me salvar. Aí depois a gente sobe, ele morre. Quando ele chega lá no céu, falou assim, poxa Deus, você não falou que ia me ajudar? Eu falei assim, porra, eu te mandei um barco, uma canoa e um jet ski, porra. E você não quer me ajudar? Te ajudei, poxa, você que não quis, né? Então, amigo, Deus ajudou, ele que não soube interpretar e não soube se ajudar também. Exatamente. Então, ou seja, o pessoal que falou sobre o Rock Lee. Rock Lee é um personagem do desenho Naruto, Rock Lee. que ele é o exemplo do mindset. É um exemplo de mindset. Porque ele é um cara que nasceu com pouca privilegiação de talento, né? Você vê que, só que ele é extremamente esforçado, né? Então o Rock Lee é o exemplo de um modelo de beta, né? O problema é que, eu acredito, amigos, que o ser humano, ele trabalha com círculos de dopamina, né? É assim que funciona o nosso cérebro, né? A gente só consegue se manter muito tempo fazendo um esforço se a gente tiver sentindo algum tipo de incentivo, porque o ser humano reage a incentivos. Não é só o ser humano não, os ratos também só movem aquela roda, né? Se eles estiverem comendo um pouquinho de queijo. Então, amigo, o grande problema que você vê é que as pessoas que têm maior futuro na vida delas são que elas conseguem fazer esforços muito grandes com pouco incentivo. E quanto mais incentivo uma pessoa precisa para você fazer um esforço, mais a chance dessa pessoa se ferrar na vida. Porque na vida a gente vai ter mais derrotas do que vitórias. Inclusive pessoas vitoriosas vão ter mais derrotas do que vitórias. Concorda? Concordo. Sim. Então, amigo, o que você acredita que, por exemplo, pode ser a chave para mudar o mindset de uma pessoa? Cara, a primeira coisa é adentrar esse mundo da Red Pill. É você ver como que é a realidade realmente ao seu redor, nua e crua, sabe? Você vê como é todo mundo contra você, como tudo favorece o sexo privilegiado, né? Essa é a primeira coisa. Sim. A primeira coisa, entendeu? Para você conseguir entender o que está ao seu redor. Sim. Então, amigos, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, por exemplo, eu estava vendo uma vez que pessoas que têm sucesso na vida, né? Por exemplo, foi feito um experimento uma vez com crianças, né? E chegou a fazer um experimento que falou assim, olha, você vai ficar presa num quarto, um quarto vazio durante 15 minutos com um biscoito, tá? E se você conseguir esperar durante 15 minutos sem comer o biscoito, você vai ganhar 2 biscoitos. Entende? O que esse experimento vai tentando fazer? Tentando ver qual é a capacidade da pessoa de passar por um esforço para ganhar uma recompensa no futuro, né? E aí acontece, eles viam que a maioria das crianças não aguentava os 15 minutos e comia o biscoito. Não aguentava, eles sucumbiam ao desejo, tá? E eles fizeram um acompanhamento dessas pessoas durante o tempo e que eles descobriram que essas pessoas foram as que tiveram mais dificuldade na vida, foram as que não conseguiram terminar o curso superior, foram as que não conseguiram ficar mais tempo no trabalho. Por quê? Porque elas não tinham a capacidade de sofrer, de resiliência, até o benefício. São aquelas que pediam para ir embora do trabalho, né? Cumpriam o sofrimento. São aquelas que desistiam do casamento. São aquelas que largavam a família, entendeu? Ou seja, quanto mais a sua capacidade de resiliência é fraca, né? Mais a sua vida tende a ser desgraçada. Porque a vida da gente, infelizmente, ele não explica isso pra gente. Nossa vida, a vida humana é sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida, intrinsecamente. Eu até diria que a vida humana ela é um mar de sofrimento com algumas ilhas de prazer. Você concorda? Concordo. Justamente o sofrimento está aqui para te alterar, né? Não tem como você se modificar, como você se melhorar, se for no bem bom. Realmente, eu uso a metáfora do aço, né? O aço, para ele ficar forte, resistente, ele precisa atingir temperaturas altíssimas para depois levar muita porrada, para depois ser esquentado novamente, ser colocado carbono, levar mais porrada, ser esquentado novamente e depois ser resfriado de uma vez. Aí fica um aço muito resistente. Cara, eu tava vendo, por exemplo, o negócio do mindset, né?
A gente tava vendo sobre aqueles velhos que foram, boa parte deles, que Deus abençoe eles, que foram lá pra Brasília, na esperança do golpe militar, né? E por mais que eu tenha lá minhas críticas, né? Eu vou te falar... Tenho totais. Não, eu tenho lá minhas críticas em relação a isso politicamente. Do ponto de vista humano, eu conheço pessoas que foram pra lá, tá? E tem pessoas perversas e pessoas boas também, tá? Então, e você vê que eu consigo entender, eu consigo ter empatia pelo mindset da pessoa que pegou um avião, ou que muitas pegaram um ônibus, né? Horas e horas até chegar em Brasília, acreditando que iam fazer parte de uma revolução, que iam fazer parte da história do Brasil, né? Coitados, né? Então, mas assim, eu consigo ter empatia, porque muitas das pessoas que fizeram isso estão num momento da vida delas que elas não conseguem mais conquistar nada. A única coisa que elas podem fazer de grandioso na vida delas é fazer parte de uma macro-narrativa, entendeu? A vida delas, elas sabem que elas não vão conseguir uma promoção no emprego, elas sabem que elas não vão conseguir mais um bom casamento, muitas vezes sabem que os filhos já estão criados, a vida já está tudo errado, né? O que sobra para elas, né? É tentar fazer parte, deixar uma pegada delas em algum pedaço da história, entendeu? Então, nisso aí eu acho que a gente tem muito a aprender com os boomers, né? Nem só deixar uma pegada na história, né, Knut? Também tentar deixar o melhor para a geração futura. Sim. Mas assim, o grande problema é que essas gerações, e eu vou fazer uma crítica aos boomers, né? Vocês são a primeira geração que deixou um mundo pior para os filhos netos de vocês. Vocês são a primeira geração. Vocês, pelo amor de Deus, vocês sabem disso. Que essa é a primeira geração que os pais ganham mais que os filhos, na verdade, né? Geralmente, a história do Brasil é a história que o pai trabalha muito para dar um futuro melhor para o filho. Essa é a primeira geração que o filho não consegue sair da casa dos pais, porque senão vira mendigo, né? Simplesmente é isso. 90% dos nossos ouvintes aqui, eles falam assim, poxa, Knut, meu relacionamento com os pais é péssimo. A profissão sai daí de casa. Como é que eu vou sair de casa se eu moro no lugar tal? Vou virar mendigo, né? Então, é terrível, cara, a situação do Brasil. É uma situação periclitante, que as pessoas têm o lance da desesperança. E como que a mentalidade de escassez, a gente tem que falar sobre isso. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre comunidade afro-brasileira, afro-americana. A gente vai falar um pouco sobre os efeitos da mentalidade de escassez, o mindset de escassez. O que acontece no Brasil? Isso também acontece em outros países, como na China, por exemplo. Mas na China é diferente, tá? Países em que tem pessoas miseráveis, as pessoas tendem, né, a não planejar o futuro, tá? Não planejar o futuro, não guardar dinheiro, por quê? Porque ela acha que não vai estar viva. Tem que aproveitar agora, porque amanhã pode vir o governo e tomar, entendeu? É assim. Não tem nem como também planejar o futuro em comunidade, em países pobres, Knut. O que você ganha já vai para o seu abastecimento do mês. Sim. Ou seja, o brasileiro não consegue poupar porque tudo que ele tem ele gasta, né? Mas não é que eles se tenham um pouquinho mais, eles fazem questão de gastar. Por quê? Porque ele não sabe qual é o dia de amanhã, né? Tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar a juventude. Enquanto que outros países, as pessoas têm aquela questão de pensar no futuro, pensar em longo prazo, pensar na comunidade. E em países pobres a pessoa pensa em si, porque se não pensar nele, ninguém vai pensar, né? A pessoa sabe que os governos são corruptos, que a sociedade é má, que não existe o senso de comunidade que existe em outros países. Então acontece. Um dos efeitos da mentalidade de escassez é você sempre acreditar, né, que você, por exemplo, acreditar que o dia de amanhã vai ser pior, entendeu? Então isso é uma mentalidade que provoca consequências na cabeça da pessoa. É o futuro, é aquele pessimismo que fica na sua cabeça. Isso deixa com que a pessoa fique ansiosa. Na Bíblia, isso já existia, né? Tanto é que Jesus falou assim, não fiquei ansiosos, deixai o mal de cada dia por si, entendeu? Por isso que na vida tereis aflições, porém tem de bom ânimo, pois eu estou contigo. Ou seja, a única coisa que Deus prometeu, Deus não prometeu bênção, Deus não prometeu dinheiro, Deus não prometeu casa, Deus prometeu o quê? Aflição. Mas ele garantiu que ia estar com você. Né? Então, é assim, ou seja, o mal que a gente tem hoje é o mal da ansiedade. Por quê? Por que o principal mal do mundo é a ansiedade? Por quê? O ser humano, qual é o sentido da vida do ser humano? Até hoje eu não sei, se você souber, me avisa, né? Mas de qualquer forma, o sentido da vida de muita gente é trabalhar para viver. Não é viver para viver para trabalhar. Não é trabalhar para viver. É viver para trabalhar. A pessoa só trabalha. Isso é ruim. E a maior parte dos trabalhos que a gente vê, que são subempregos mal remunerados, sem menor chance de subir hierárquica, são trabalhos nos quais a pessoa não gosta do que faz, né? Só faz aquilo porque precisa e ela não tem gratificação, ela não se enxerga no trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que faz um filme, tá?
ela muitas vezes, você está fazendo um filme autoral, ela se enxerga no trabalho. Aquele filme pode nem ter dado dinheiro para ela, mas ela sente orgulho de ter terminado aquilo. Então, uma pessoa que faz um trabalho artístico, ela olha e fala assim, eu me enxergo nisso aqui faz parte da minha vida, né? Uma pessoa até que faz um trabalho assim, de escritório, às vezes ela pode fazer uma mudança ali e ela sente aquela gratificação, tipo assim, eu mudei esse ambiente, entendeu? Eu sei como era antes, eu sei como era depois. Agora, um trabalhador de baixo nível, ele está ali para obedecer ordens, né? E para ser castrado mentalmente. Isso faz com que a pessoa apenas viva, né? Na intenção de fazer aquilo que não gosta, aquilo que não quer. Isso acaba condicionando a mente humana para que ela fique cada vez mais limitada. E isso cria no ser humano o quê? Um monte de pressão na pessoa, né? Porque a pessoa só sabe que tem obrigação. Eu tenho que pagar a pensão do Enzo, eu tenho que ficar preocupado com quem está com a minha mulher, porque se eu não comer minha mulher, alguém vai comer. Eu tenho que pagar curso de inglês, eu tenho que pagar faculdade para minha filha, eu tenho que pagar não sei o que, eu tenho que pagar a prestação do carro, a carne está aumentando de preço, a casa tem que pagar o aluguel. Ou seja, é tanto apurrinhação na cabeça da pessoa que ela fica ansiosa. E aí que a pessoa vai para onde? Para os copings, né? Muitas pessoas fazem o quê? Knut, Fala. só desculpa interromper rapidão, que já estamos avançando aí bastante. Uma coisa que você falou aí a respeito do Brasil, que a gente não poupa, pode perceber que todo país que tem abundância, o pessoal não se preocupa também com o dia do amanhã. O pessoal se preocupa com hoje. Por quê? Porque amanhã vai continuar tendo. Sim. A respeito aí da ansiedade, subempregos, aqui no Brasil, infelizmente, a gente necessita dos subempregos, porque também nós não sabemos amanhã se vamos estar empregado ou se vamos estar na rua. Então, por isso que muitas pessoas trabalham no que não querem, com medo do amanhã, do fato de não ter um serviço. Sim, mas essa questão do subemprego ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque um dia não vai haver subemprego. Isso é bom ou ruim? Isso vai ser muito ruim. Porque o que acontece? Totalmente. Com a robotização, né? Todos os trabalhos mal remunerados, que hoje são a tábua de salvação dos betas, né? O que vai acontecer é o seguinte: esses trabalhos vão ser substituídos por robôs. E acontece que só vai haver os trabalhos de alta complexidade e criatividade. Ou seja, boa parte das pessoas que trabalham em determinados campos simplesmente vai se ver completamente inutilizada. Eu estava vendo uma pesquisa que aponta que 20% dos jovens na China são desempregados. Mesmo com a China crescendo 10% ao ano. O que isso quer dizer? Que no atual estado do capitalismo no qual a gente vive, estruturalmente o desemprego faz parte. O ganho de produtividade, de robotização, né, foi de tamanho que já marginalizou estruturalmente uma parcela da população humana, que não é mais necessária, que está sobrando, entendeu? Hoje, uma parcela da população, creio eu que mais de 20%, não vai conseguir se realocar, tá? E esse número tende só a aumentar. Por quê? Conforme a robotização vai aumentando, vai haver cada vez menos empregos, menos pessoas vão precisar trabalhar. Inclusive, quando começarem os robôs a fazer trabalhos humanos, né, o que você acha que vai acontecer com os pobres? Né? E isso tem impacto no mercado sexual. Porque a maior parte das pessoas acredita que a questão do mercado sexual é apenas ligada ao feminismo. A economia não tem nada a ver com isso. Eu aqui não estou nem falando de questão de governo A, de governo C, de Lula, Bolsonaro, de esquerda, de direita. Estou falando da questão do capitalismo atual. Independentemente de quem ganhe, independentemente de quem seja o próximo governo, independentemente se seja de esquerda ou de direita, a tendência é que o capitalismo vai fazer com que mais e mais pessoas sejam marginalizadas. E se não houver uma renda universal básica, boa parte das pessoas vão ter dificuldade para se alimentar também. Lá está tendo o movimento chamado Deitar Inerte, Knut. Os jovens estão procurando subempregos no qual eles podem realmente assim viver, pagar as contas e se esforçar o mínimo possível. Serviços que eles ocupem o mínimo deles, né? Exigem o mínimo deles, mas que pague as contas. Por quê? Porque eles realmente não têm esperança, eles realmente querem só viver aquilo ali. E o próprio partidão chinês lá está cancelando esse movimento de deitar inerte. Sim, porque não é do interesse da coletividade, né? Porque não é interesse da comunidade
E também não é interesse do partidão que acaba perdendo nessa, né? Sim. Só porque, isso é engraçado, né? Que os anos mais produtivos da sua vida, né? Que são os anos que você é jovem, são os anos do que está mais difícil você arrumar emprego, né? Isso é verdade. Então, olha só, os anos mais produtivos da sua vida, que você tenha mais o que trabalhar para você fazer sua renda, para você aumentar sua carreira, são os anos em que não tem emprego, né? Então isso vai Sim. causar consequências pro resto da sua vida, amigo. Desculpa falar isso pra vocês. Uma parte dos canais falam assim, não, vai melhorar. Não, é só votar no candidato tal que melhora. Não, Inclusive, não. amigos, eu vou falar Quebra pra esse vocês. copinho aí. Inclusive, eu vou falar aqui. Eu me arrependo de coisas que eu falei nesse podcast aqui. Eu tenho humildade pra falar. Porque eu fui otário e ingênuo, tá? Tu erra, né, Knut? Eu também fui. Eu acreditava que se você tirasse a esquerda do poder, e continuo acreditando que a esquerda é ruim, tá? Mas eu fui enganado. Me falaram que se eu tirasse a esquerda do poder, baixar tirar o PT do poder, que as coisas iam pelo menos melhorar, que não dava pra piorar, né? E pelo que a gente viu, a realidade é muito mais complexa do que uma disputa entre esquerda e direita, do que o tamanho do Estado, do que se menino veste azul ou rosa, se, entendeu? Essas coisas, né? A realidade da economia... Direita e esquerda aos dois lados. Os direita e esquerda aos dois lados da mesma pessoa, Knut. Não, eu pessoalmente sou de direita, tá? Eu sou pessoalmente mais conservador do que a maioria de vocês. Mas eu sou muito mais conservador do que 99% de vocês, porque eu sou conservador na vida pessoal, tá? Eu sou extremamente conservador. Mas assim, eu admito que eu acreditei em mentiras. Eu tenho a capacidade de chegar e falar assim, eu estava acreditando em merda, entendeu? Eu acreditava que a realidade era mais simples do que hoje eu sei, hoje eu imagino, entendeu? Do que hoje eu vejo. Então, a realidade me deu um tapa muito forte na minha cara, né? E pelo menos eu tive que acordar da pior forma possível. Mas então, amigos... Quando você acorda é da pior forma possível, Knut. Sempre que você acorda de um coping, você sai de uma Matrix, é da pior forma possível. Sim. Mas então, amigos, hoje a gente estava falando aqui sobre a questão do mindset. O mindset ele pode ser uma coisa complicada, porque existe a questão do mindset derrotista, vitimista, fatalista, né? Uhum. É o pior tipo de mindset que existe, que é o mindset do tipo, não adianta tentar, né? Não adianta tentar, pra que você estudar é coping, concurso é coping, faculdade é coping, não? E sabe qual é o problema? Que muita gente acredita nisso, porque muita gente está estudando para concurso e nunca vai passar, a gente sabe disso. Está indo para a faculdade que nunca vai trabalhar naquilo que está formado, a gente sabe disso. Tem muita gente que está se esfolando no trabalho e nunca vai receber promoção, acreditando no negócio de meritocracia, né? E o grande problema é que, tipo assim, existem cópias que se eles fossem reais, o mundo seria um lugar melhor, cara. Tem cópias que existem meio que para fazer o mundo funcionar. Mas se você realmente tiver uma vida muito red pill, né? Se você pensar, a chance de eu arrumar um emprego se eu fizer uma faculdade é de 50%. É 50%. Poxa, 4 anos estudando sem parar, melhor ficar parado mesmo, né? Então se a pessoa não tiver um pouco de coping, ela não vai se arriscar, né? Porque na vida... Mas o Knut, eu acho que tudo depende do país também. Esse coping da faculdade, cara, eu sou um exemplo vivo de que isso é uma mentira das grandes, cara. Sim, eu tenho pós-graduação, cara. Eu tenho pós-graduação. Você tem pós, né? Eu não sou pós-graduado, eu sou só bacharelado em engenharia civil. E, cara, eu tenho uma experiência enorme. Cara, eu tenho 28 anos hoje. Eu trabalho desde os 13 anos na construção civil de pedreiro, certo? Eu dava aula para os meus amigos na faculdade. Muitas coisas assim, que o professor pedia, eu era um dos primeiros para entregar. E quem que se deu bem nessa área? Realmente foi o filhinho de papai, realmente foi a filhinha da mamãe, entendeu? E, cara, cliente, bicho, não vem, tá saturado o mercado. Mas aí o pessoal vai falar, não, mas vocês são vitimistas, vocês são derrotistas. Eu lutei pra caramba, cara. Eu amigo, lutei se pra você caramba se esforçou, certo. você tem direito de reclamar, né? O problema é que a pessoa só reclama. Agora, não, isso é verdade, eu concordo com você. Aquele cara que não faz nada o dia inteiro, fica com a bunda na cadeira, só vendo Pornhub, Xavier Vídeos, batendo bronha pra hentai o dia inteiro, pelo amor de Deus, cara. Essa pessoa não pode reclamar, ela merece o destino que ela tem. Sim.
Mas assim, o grande problema, cara, do Brasil, né, é quantas você vê muitas pessoas esforçadas na merda, né? E você vê Sim, muitas pessoas não sim. esforçadas se dando bem, né? Não, isso é verdade. Isso aí que mostra como que a nossa cultura era uma cultura que cria o mindset do espertão. É o mindset, vou dar um exemplo, e quem foi o responsável por esse mindset foi o Lula, tá? Na época do Lula, que o Brasil crescia pra caralho, tá? Na época do Lula, o Lula ele sempre fazia discursos bem filhos da puta, que era assim, eu nunca estudei, mas sou um bom presidente. A FHC só tinha estudo, foi um presidente merda, né? Todo o discurso do Lula ele falou assim, eu não precisei de ter um diploma pra ser feliz, pra ser um campeão na vida, né? E todo mundo, isso aí, uhul. Ou seja, é uma ode à ignorância, entendeu? É aquele negócio. Aí, o que eu reparei? Eu mesmo que tava na faculdade uma vez, e aí tinha uma menina e falou assim, tá vendo? Eu tirei 7. Aí a mulher também tirou 7. Só que tem uma diferença, eu não estudei pra prova. Ou seja, sou foda, entendeu? Ou seja, é a Entendi. mentalidade, tipo assim, cheguei onde você chegou com o menor esforço possível. Logo eu sou mais foda, né? Que é exatamente a mentalidade do Lula, né? Cheguei à presidência sem precisar fazer curso superior. Então, o Lula se vangloriava de não precisar saber inglês. Não que essa porra desse presidente atual saiba, né? Não sabe nem falar português também. Mas assim, o negócio é você ter humildade de saber, cara. Tipo assim, que eu não sei, mas eu deveria pelo menos saber alguma coisa, pra não ficar passando vergonha com o tradutor, entendeu? Mas não, é a ódio à ignorância, é a ódio à imbecilidade, é a lei de Gerson mesmo. É tipo assim, tem que fazer o mínimo, entendeu? É a lei da esperteza. É isso que está no DNA do brasileiro, que faz com que a gente seja um povo mau caráter, burro e preguiçoso. O pior ainda é que é a criminalização do sucesso, cara. Sucesso é Você, ofensa pessoal. você, vamos lá. Você vive na merda e o pessoal não fala nada. Você começa a tentar melhorar, fazer um estudo, passar num concurso, em alguma coisa, todo mundo começa a te criticar, todo mundo começa a te xingar. Também, né? O cara fez Quando sucesso, você mas também, começa, né? Ou seja, sempre quer credibilizar, sabe por quê? mas também ele teve Aí oportunidade, tem, hein? mas Aí também tem, hein? alguém pagou ele, Alguém tá mas comendo esse cara também aí, alguém alguém tá pagando, financiou, alguém tá comendo esse cara. Por quê? mas também Não, tá sabe por quê? vendendo coisas ilícitas. Não, sabe por quê? Alguma coisa esse cara tá fazendo pra ter sucesso. Por quê? Todo mundo Aqui no fala Brasil, isso. a questão do esforço não ser recompensado tá tão encanada na nossa cultura que quando alguém consegue o sucesso, as pessoas de pronto já imaginam, Altamente critica essa já pessoa. pensam que ou a pessoa tá burlando alguma regra, né? Porque se Sim. eu tentei e não consegui, essa pessoa, se ela conseguiu, é porque ela tem alguma coisa que eu não tinha, entendeu? E pode ser que seja alguma coisa ilícita. Então a pessoa não consegue, o brasileiro ele tem uma extrema dificuldade de ver o sucesso da pessoa, do outro, né? E achar legal. E se espelhar. Completamente diferente do americano. O americano, se você vê na televisão, histórias de sucesso de capitalistas, de pessoas que abrigam um bom negócio, são coisas que chamam a atenção das pessoas. Né? O mesmo tipo, por exemplo, fulano de tal saiu de baixo e fez uma empresa de hot dog e hoje se transformou num milionário. Isso aí chama a atenção das pessoas pobres nos Estados Unidos. Porque Sim. lá elas têm o sonho de um dia serem ricas também. Aqui no Brasil, isso aí, além de não ter audiência, as pessoas ficam com raiva. Sabe porque no fundo elas sabem que nunca vão ser aquela pessoa. Todo mundo tem sonho de ser rico, Knut. O duro é que muitos não estão empenhados em mudar. Mas o problema é que mesmo se ela muitos querem ficar rico, vamos falar a verdade. Sentado, deitado. Não, mas olha só, mas aí você está falando que a questão é mindset. O problema não é só mindset, o mindset é ruim também. Mas mesmo que todo mundo se esforçasse, todo mundo ia ficar rico? Não. Então é isso aí, cara. Então, o próprio fato de ter uma realidade diversa já constrói um ciclo vicioso, que faz com que o mindset da pessoa fique derrotista, né? Então, a realidade negativa cria um mindset derrotista, que cria uma realidade ainda mais negativa, que cria um mindset ainda mais derrotista, que faz com que a pessoa nunca saia da merda. Sim. Mas aí, como que você quebra esse ciclo? Como que você quebra esse ciclo? Tem duas formas de você quebrar esse ciclo, né? Não, provavelmente só tem uma. Só tem uma forma, tá? Por exemplo, se a pessoa mudar o mindset dela, não basta a pessoa mudar o mindset. Não basta, vou mudar o meu mindset. Agora eu vou abrir um negócio. Com o Brasil em crise, a maior parte das pessoas que tiverem esse pensamento vão quebrar. Algumas vão dar certo, mas a maioria não vai dar certo. O que você precisa para você realmente vencer na vida é você mudar o seu mindset e ter a oportunidade. Esse é o problema. Esse é o problema. De nada adianta você só ter um mindset se você não vai ter a oportunidade de lutar, né? Isso.
Essa é a realidade que poucas pessoas querem saber. Não depende só de você. Não depende só de você. Você acredita em Deus? Então, ele também tem que fazer parte dele. Você falou em oportunidade, Knut, então eu acho que já seria bom eu falar agora para o pessoal tá se preparando aí. Bom, está prestes a abrir o concurso da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, então se você já for se preparando, já for mudando seu mindset, a oportunidade apareceu, meu amigo. Sim, mas Além disso, Knut, já que então eu toquei nesse assunto, ontem abriu o edital da Polícia Penal de Minas Gerais. A prova vai ser em janeiro, tem 5 meses para se preparar. Outra oportunidade abriu. Sim. Então, a oportunidade está aberta. Basta agora você mudar seu mindset, se preparar, tirar velho dos vícios e correr atrás, cara, porque é garantido. Se você melhorar caramba... Não é garantido, porque não tem vaga pra todo mundo. Não é garantido. Não tem vaga pra todo mundo que se inscrever, porém tem vaga pros melhores. Sim, os melhores. Logo não é garantido. Entendeu? Você vai ser o melhor E ó, 5 meses. cara, dependendo do jeito que você estudar, se você pegar o modo insano, se você queimar todas as suas nuances, bicho, você vai. É garantido. Já basta querer. Knut, eu tô fazendo eu tô falando isso por quê? Porque eu tô fazendo o concurso da PM desse ano, né? Eu tô indo pro estágio psicológico, tá? Eu já vou deixar esses 2 concursos que eu falei como uma segunda e terceira opção, porque se eu reprovar, eu já tenho onde me agarrar novamente, cara. Então, assim, eu fui começar a estudar faltando 3 meses pro concurso da PM, cara. Eu peguei modo insano mesmo. Sim, não, mas realmente o concurso da entendeu? PM, dependendo do estado, é fácil. Realmente esse concurso dá pra passar assim. Cara, aqui do estado de São Paulo é relativamente fácil. É relativamente fácil. Fiquei entre um dos últimos lugares? Fiquei. Mas passei, cara. Já fiz o TAF e agora tô indo pro psicológico. Entendeu? Então, vamos dizer assim que eu tô garantido. Sim, mas você não tem medo de algum dia você ser assaltado e morrer, não? Cara, todo dia é um novo dia, bicho. Você não pode ter medo. Não pode ter medo, exatamente, né? Então, você não pode ter medo. Então, é porque muitas pessoas chegam e falam assim, poxa, um PM, quanto ganha um PM em São Paulo? Um PM em São Paulo é bruto... calma aí que eu não quero falar besteira. 3 mil reais? Chega a 3 mil reais? Ó, é 3.143. Poxa, amigo, tem pedreiro que ganha isso, pra não precisar trocar tiro com bandido. Sim, isso é verdade, eu concordo com você. Concordo com você, mas e a gratificação de fazer algo que você tá garantido? Porque a Constituição Civil deu uma quebradinha também. Fora que os PMs nunca vai faltar buceta, né? Isso é verdade. E também PM tem aposentadoria, não é tão pesado, né, quanto um pedreiro. Se você chegar até lá, né? Então, Mas então, e que negócio? Tem aquela carga de horário, né? Não trabalha todo dia, né? Isso, é 24/48. Sim, olha só, que delícia, né? Trabalha um dia, descansa 2. Sim. Então, dá pra você se divertir, né? Ter uma vida de trabalhar de segurança, né? Levar de segurança de balada, né? E você trabalhando de PM, abre-se portas, né? É uma porta absurda, por exemplo. Tem amigo aqui no Rio de Janeiro, você começa com PM, daqui a pouco você vai pra milícia, depois você vai fazer segurança de festa, né? Segurança de balada, né? E aí você cresce na milícia, né? Aí depois você sai da polícia, né? Então é por aí, amigo. Abre-se portas também, Knut. Ó, é 24/48. Você trabalha um dia, descansa 2. Você pode começar agora ganhando 353 e você
estuda os outros 2 dias pra pegar uma PF aí que ganha 12 mil e trabalhar um descansa 3. Esse plantão de 24 horas, é 24 horas sem parar? Sim, 24 horas sem parar. Porém, assim, você descansa lá dentro do quartel. Sim, porque eu conheço pessoas que trabalham em plantão e descansam 2 dias, né? E fala que o primeiro dia, aquele primeiro dia ali, a pessoa fica destruída. Dependendo da pessoa, da idade também, né? A pessoa não aguenta. Não vai conseguir com muito ânimo pra fazer muita coisa no dia seguinte ao plantão, não. Mas de qualquer forma, amigos, cara, eu acho que o que muda realmente o mindset, pelo menos na minha vida, o que me fez mudar o mindset foi a mudança de realidade. Porque existe um debate, cara. Vamos fazer uma pergunta pra você, tá? Você acha que é a realidade que muda o mindset ou o mindset que muda a realidade? Cara, que pergunta, hein? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vai. Acho que a mentalidade muda a realidade. Tá, eu acredito que é um misto dos dois, tá? É um misto dos dois, mas eu acredito que é a realidade que muda o mindset. Por exemplo, de nada adianta você ter o maior mindset do mundo lá no Afeganistão, tá? De nada adianta. Não, Afeganistão, pô. Entendeu? Então a maior parte das pessoas tem realidades que são tão... que a realidade, você não negocia com a realidade se impõe a você. Então, tem lugares que a realidade é tão ruim que... o que você vai mudar é a questão do coping, é como você lida com a realidade que você não pode mudar, tá? Então, na maior parte das vezes, você não tem o controle de mudar a realidade. Essa é a realidade, essa é a lição dura, né? As pessoas não querem. Você, muitas vezes, não tem capacidade de mudar a sua situação, tá? Isso, mas você está disposto a acreditar nisso? Porque se você acreditar nisso, muitas vezes você não vai nem tentar, né? Tem gente que tem que morrer mordendo o osso, né? Mas a questão é que tem pessoas que podem mudar a sua situação, entende? E aí, muitas vezes, as pessoas que podem mudar a sua situação, elas têm mindset de derrota. E acabar por causa desse mindset de derrota, não mudam, né? Enquanto tem pessoas que não podem, que vão morrer tentando, não, né? Pessoas com mindset de derrota, pelo amor de Deus. É o que a gente está tentando fazer essa live hoje aqui justamente para tentar melhorar a vida dessas pessoas. Sim, mas por exemplo, na minha vida, né? O meu mindset, ele é muito moldado à realidade, entendeu? Eu tenho muita dificuldade de mudar a realidade com o meu mindset. Tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu sempre que eu me esforço muito para fazer algo, geralmente eu não consigo, tá? Ou quando eu consigo, passei no concurso, não levei, entendeu? Ou fiz o processo, não fui chamado, entendeu? Ou faço todo o negócio, não consigo, entendeu? Isso vai criando em você aquele sentimento de, cara, entendeu? Você vai tentando só por tentar, porque você passa nem a acreditar que você vai conseguir, entendeu? Você só faz por fazer, entendeu? Mas no caso de concurso, se eu estivesse fazendo numa outra realidade, eu ia tentar e eu ia conseguir. E aí, outro dia eu estava conversando isso com um colega meu que mora nos Estados Unidos, né? E eu estava conversando exatamente sobre isso. Falei pra ele que eu estava tentando fazer um negócio, que eu não tinha conseguido. Ele falou assim, cara, eu entendo exatamente como é que você tá, porque eu já tive aí, entendeu? É assim mesmo. Aí no Brasil você tenta, e quando você consegue, é muita pouca coisa. E ele falou, aqui nos Estados Unidos, você tenta um pouquinho, você já recebe uma recompensa. Você tenta mais um pouquinho, realmente, aqui no Brasil, realmente, você se esforça demais para conseguir tão pouco. Sim, e ele infelizmente, isso é verdade. E ele falou que esse negócio de você fazer e acontecer, e ver a coisa acontecendo, né? Isso gera um ciclo de dopamina no seu cérebro, né? Que faz com que você queira sempre fazer, né? Você fica sempre viciado em fazer. Enquanto que você não recebeu o incentivo, você fica viciado em não fazer. Então, o que eu estava vendo é o seguinte, a gente está vendo uma grande explosão, principalmente nos últimos 4 anos, de pessoas que saíram do colégio, pelo amor de Deus, da faculdade, e não conseguiram nenhum tipo de realocação, né? Até porque a maior parte da situação, né, está muito difícil para as pessoas, né? Então, o que a gente está vendo gerações e gerações de pessoas que estão saindo do colégio e ficando em casa, né? Como 20% na China. Eu não sei quanto que é aqui no Brasil, a porcentagem de jovens desempregados. Mas até mesmo em países ricos esse número é altíssimo, né? E o que eu vejo é o seguinte, essas pessoas que estão passando os 18, 19, 20, 25 anos sem trabalhar, elas vão conseguir trabalhar algum dia? Elas vão acostumar com a vida de trabalho, com a dificuldade, uma vez quando os pais delas morrerem? Cara, essas pessoas são futuros mendigos. O Brasil está criando um exército de mendigos. É isso. Devo concordar com você, cara, porque os jovens de hoje em dia, infelizmente, nunca foram educados para o trabalho.
Infelizmente, os jovens de hoje em dia sempre tiveram tudo do bem bom, os pais sempre deram tudo na mão, sempre educou para não se esforçar, ganhar tudo de mão beijada. Então, infelizmente, o Brasil, isso eu devo concordar mesmo com você, Knut, é um país de futuros mendigos. Sim, então olha só, você aqui então a gente tem duas questões para te passar. Uma coisa que você já sabe, né? Ninguém precisa te avisar. A vida é um lugar tenebroso, óbvio. Isso aqui ninguém precisa te Isso explicar. é. É um lugar Não, a vida tenebroso. é. Só que a única coisa que você precisa aceitar é que você vive num país em que as coisas são difíceis, que o seu esforço não é suficiente para conseguir as coisas que você quer. No entanto, o esforço é a única forma de você conseguir alguma coisa, né? É com muito esforço, né? Essas Sim, são duas realidades. Provavelmente você vai ter que precisar de muito mais esforço do que você imagina para conseguir menos do que você quer. Essa é a realidade. sim. Sim, sim. O Knut, falando nisso, nessa de se esforçar bastante. Leva isso, leva só essa frase aí. Prepare-se sempre. Corra atrás buscando o melhor, mas sempre se preparando para o pior. Sim, prepare-se para o pior, mas prepare-se para o melhor, mas seja preparado para sei lá, vocês dizem. O corte do alto valor. Corra atrás do melhor, mas sempre esteja preparado para o pior. Não, tudo bem. Corte de alto valor do 10 reais falou assim: oportunidade existe, mas é tenso. A competição é grande. A questão é o nível de esforço que você precisa empregar para se motivar a ter um mindset para mudar a sua realidade. O cara tem que ter sangue nos olhos, né? E, cara, o grande problema, e aqui a gente tem muitas pessoas que nos acompanham que estão em processo profundo de depressão, tá? Eu até tenho eu já pensei, todos os dias eu penso em parar de gravar, tá? Inclusive hoje eu tava Faz isso não, pensando. Knut. Não, eu tô Faz isso falando, não, tô você é a falando sério. esperança de muitos. Não, eu tô falando sério. Hoje mesmo eu tava pensando, poxa, como queria. Não, tô falando sério, né? Eu já tô perdendo a vontade de fazer, sabe? Mas assim, o que eu mais fico assim. Porque eu não ganho dinheiro com essa porcaria, né? Mas assim, o que mais me fica assim, é saber que como isso aqui é diário, né? É todos os dias, né? Eu sou o melhor amigo que muita gente tem. Tem muitas pessoas que nos escutam aqui que não conversam. Você consegue imaginar que tem pessoas que. Provavelmente eu sou a voz que elas mais escutam? Eu acredito. Cara, Eu ouvia muito você, como Knut. que vai Antes ser de a começar vida a desses. estudar, você era um dos caras que eu mais Não, escutava. não, como que vai ser a vida dessas pessoas no dia que elas ligarem o computador, né? De noite e não tiver o podcast. Aí depois no dia seguinte também não tiver. E depois na semana seguinte também não tiver. Como vai Ser, ser a mente deles? Bom, vai ser vão como sofrer uma crise de ansiedade enorme e depois bola pra frente, meu amigo. Não, vocês perderam o único amigo que vocês tinham, entendeu? Praticamente. Cara, vocês veem como que. Mas a vida é feita de percas também, Knut. Sim. O Jonathan Andrade doou 5 euros e falou assim: vazem do Brasil. Vazem do Brasil. Boa dica. Boa engraçado, dica. Se vocês fossem patriotas de verdade, vocês falariam: fiquem no Brasil e transformem esse país num país melhor. Mas não é possível. A gente tenta, né, Knut? Mas não tem como. Sim. Então o Tom Jobim doou 11 reais e falou assim: esse tema é legal, o Hegel. Vídeo materialismo histórico. Amigo, o Hegel é um cara que eu já tentei ler, o Hegel, alguma coisa, tá? Não entendi absolutamente nada. Eu tenho vontade de falar, não entendi nada. Nada. Eu sou uma anta. Não é à toa que eu sou um lixo, mano. Não consegui entender nada. Então eu não tenho capacidade de discutir esse tema, tá? Bom, pelo menos a pessoa se reconheceu. Como um todo completo ignorante. Não é que eu não seja ignorante, que eu não sabe do que está tratando. Eu li a Todo mundo parada tem uma e certa não ignorância, né, não é Knut? que ignorância. Ignorância é quando você não sabe de determinado assunto. O que eu sei, eu sou um burro mesmo. Eu tentei ler e não entendi. Eu sou burro mesmo. Não entendi o que a pessoa quis dizer. Então, amigo, a questão do mindset é a seguinte, cara. Você tem que aceitar a sua vida. Tem que aceitar a sua situação. Né? Primeiro passo para você tentar mudar é primeiro aceitar as bases da sua situação. Aceitar que você tem suas limitações, aceitar que a situação é difícil e a partir daí falar assim, no que eu posso mudar para tentar transformar esse ambiente. E muitas vezes você vai falar que você pode mudar muito pouca coisa. E muitas vezes, como o caso de alguns amigos nossos aí que tem... Mas o pouco que você muda já pode se tornar muita. Sim. Mas tem casos de amigos nossos aí que são dependentes químicos em que vem falar comigo, eu falo com sinceridade pra eles, né? Você não vai conseguir mudar sozinho, entendeu? Você precisa de ajuda. Isso é verdade.
um vício é difícil de curar sozinho. Sim. Então, você precisa saber quais são as armas que você precisa para mudar a sua situação. Geralmente, elas são muito além da sua vontade. Você vai precisar de ajuda de pessoas, de situações, de circunstâncias, entendeu? E você vai ter que torcer para que isso se reproduza, tá? Mas antes, você precisa saber em qual batalha você está entrando e quais armas que você tem. Feito isso, Sim. você vai poder dar início à sua tentativa. Você pode conseguir? Pode. Você pode não conseguir? Também. Mas pelo menos você vai, quando você morrer, né? Você vai poder chegar e falar a seguinte frase: eu tentei. Sim. Sim. Por exemplo, porque aqui no Brasil a gente acha que tentar e não conseguir é demérito, né? Esse é o grande problema. Isso é um mindset de derrota. Tá? Por exemplo, fulano de tal estudou 10 anos para concurso e nunca passou. É um fracassado, né? No outro país vai falar assim, poxa, o cara estudou 10 anos. Esse tentou mesmo, né? Pelo menos esse tentou, né? Então, cara, 10 anos de concurso. Depende do concurso, às vezes pra você passar leva até mais. Se dependendo muito da dificuldade do concurso, às vezes a própria preparação para o concurso, entendeu? Então, às vezes 10 anos é até nada praticamente. Sim, sim. Olha só como isso também se reproduz para a questão. A gente falou que não ia falar de mulher, e nós não vamos falar de mulher, mas até para a questão, por exemplo, dos relacionamentos, né? Muitas pessoas, elas deixam de tentar se relacionar com pessoas do sexo oposto justamente por acreditar, né, que é um investimento que não vale a pena. Infelizmente, para muitas pessoas, realmente é um investimento caro, de alto risco, né? E até racional que as pessoas desistam, né? Mas assim, também, eu não consigo não empatizar com as pessoas incels na minha situação. Eu não consigo. Eu realmente acredito que... Fala. Você falou aí, questão relacionamento. Realmente é caro, é de alto risco, entendeu? E com o que tá tendo hoje em dia, não tem como ter certeza de que vai dar certo. Não, cara, você tem que tentar sabendo que vai dar errado. Não, então, tudo que você tem que fazer na vida, você tem que pensar fazendo que vai dar certo, porém se preparar para o pior, entendeu? Para o baque não ser grande. Não, por exemplo, é a forma que você chega pra procurar um emprego, né? Por exemplo, você sabe que o não você já tem. Então você está se preparando para isso, tentando se qualificar pro... Vai pensando. O não eu já tenho, agora só basta eu correr atrás do já falei que não. Sim. Mas olha só, o grande problema da frustração o problema é que a recusa repetitiva, isso cria um condicionamento do cérebro humano. A derrota repetitiva. Ou uma grande expectativa, né? Criar muita expectativa. Não, quanto mais investimento você tem em algo, né? Se você investe muito para fazer uma viagem e depois você não consegue fazer a viagem, é toa que você fique frustrado, né? Se você investe muito no relacionamento e aquilo não dá certo, poxa, isso é à toa que você fique triste pra caramba, entendeu? Sim. Então, é à toa que você, como ser humano, você fique frustrado. Se o dinheiro é um recurso finito, se você perdeu, não vai ter dinheiro de volta, né? É à toa que você fique triste, né? Mas então, o que a gente vê é que, por exemplo, na parte dos relacionamentos, quando acabam uma carreira, quando acabam sendo mandados embora de um serviço, quando você perde uma oportunidade, né? É natural que você fique triste, né? O problema é quando você tem a situação de que você tem... Por exemplo, outro dia eu passei por uma situação em que eu torço por um time chamado Botafogo, o Betafogo, e o Botafogo ganhou. E aí, cara, sem sacanagem, aconteceu um negócio que é muito surreal e muitos de vocês não têm ideia do que seja isso, entendeu? O Botafogo ganhou e quando eu fui olhar para a tabela de classificação e o Botafogo estava no topo, né? Foi meio que surreal. Caramba, que coisa estranha. O Botafogo no topo, né? Cara, eu não tô acostumado com isso, entendeu? Então, para a pessoa que está muito derrotada, uma vitória é valiosa, cara, entendeu? Uma derrota, porque aquilo que eu sempre digo, se na vida dos campeões eles perdem mais do que ganham, na vida das pessoas normais é muita derrota. Na vida é muito mais sobre como você lida com as derrotas do que quando você lida com as vitórias, né? Sim. Vamos falar de um cara aí chamado... Nossa, o nome dele agora eu esqueci, mas o sobrenome dele é Honda. Ele falava que a vida é 99% derrota, 1% vitória. E e esse 1% de vitória é o que vai recompensar os 99%. Sim. Knut? Tô aqui. Ah, tô te ouvindo. Sim, fala alguma coisa.
Tô falando. Só isso? Acabou? Bom, mais alguma coisa? Que noite? Pode falar, amigo. Alô? Tá ouvindo? Fala alguma coisa. Alô? Eu tô mudo? Que noite? Sim, tá pra me escutar? Oi, tô te ouvindo. Pode falar, Tô te amigo. ouvindo. Tá. Estávamos falando aí a respeito de mindset aí. Vamos falar sobre. Já falamos assim sobre reconhecer as fraquezas e os pontos fortes. E parar de vitimização, cara. Eu acho que essas são as principais importâncias. Só isso. Sim. Sim, amigo. Sim. Sim? Sim, concordo com o que você falou. Então, eu acho que esse é o melhor jeito para começar a mudar o mindset. Só isso. Parar um pouco de vitimização, reconhecer realmente suas fraquezas, reconhecer seus pontos fortes, ir para a luta, saber que vai levar porrada, saber que a vida vai ser injusta e a vida é injusta, e só. Se você perder, beleza. Se você vencer, legal, cara. Exatamente, amigo. Esse Além foi. disso, também, Fala, fala. Agora você quer falar, perder, fala. Fala, vai. perder, perder gratificação fácil, sabe? Colocar um objetivo assim na vida. No caso, por exemplo, Eu quero ser o próximo ahn, Alexandre Frota. eu quero ser o próximo, quero ser o próximo Alexandre Frota. O que que Fota! eu, Alexandre Fota! Alexandre desculpa, Fota! Alexandre Fota! desculpa, Alexandre de quem? é, Alexandre Fota, Fota! Fota. Alexandre Fota! Alexandre Fota! Tá, eu quero ser ele. O que Quem que você eu quer ser? preciso Quem que você quer fazer? ser? Quem que você quer ser? Quem que eu quero ser? Sim. O Fota. O Fota. Você não sabe falar O Fota. Frota? Frota, eu sei. Frota. Tá bom. Frota. Tá, eu quero ser esse cara aí. O que que eu preciso fazer pra Você quer comer ser os ele? travestis, amigo? Você quer comer os travestis? Não. Você Mas acabou só de que falar que você quer ser falou esse cara isso. aí, poxa. Não, você colocou ele como exemplo. Você Exatamente. colocou ele como exemplo, certo? Então vamos falar a respeito disso. O que que eu posso fazer para ser esse cara aí? Um passo de cada vez, cara. E tirar os seus vícios, suas comodidades, um pouquinho de cada vez, sabe? Às vezes você está acostumado com muita gratificação fácil. Deixar essas gratificações é, para cada objetivo que você fizer, entendeu? Muitas vezes você levanta da cama, nem arruma a cama, nem lava prato, toma o café, deixa tudo lá bagunçado, entendeu? Então vamos começar a mudar, colocar, no Um passo de caso, cada vez. um passo de cada Igual o vez, Jordan Peterson. entendeu? Só que o Jordan Peterson sempre fala isso, né? Primeiro arrume sua cama, né? O grande problema Sim. do Jordan Peterson é que, tipo assim, ele é daquela linha de que se você mudar você mesmo, você muda tudo, então? O problema é que ele mora no Canadá, cara, né? A maior Tá, parte das beleza, pessoas você muda tudo. Porém, tudo que você está mudando é a sua realidade. Às vezes você tem uma visão tão pessimista que era algo bom que você nem viu. Não, sabe qual é o problema? É que às vezes a sua visão pessimista é mais adequada com a realidade que você vive, entende? Ah, não, cara, às vezes você precisa ser muito otimista, velho. Irracionalmente otimista. Irracionalmente otimista. Mas você não acha que ser irracionalmente otimista no final vai gerar grandes frustrações que vai fazer você no final mergulhar no pessimismo? Cara, esteja preparado pro pior. Se vier coisa boa, entendeu?
Sim. beleza. Mas só que se vier coisa ruim, beleza também. Sim. Então, um amigo nosso aqui fez um donate de R$5, falou pra gente assistir o filme A Busca da Felicidade, O Caminho da Felicidade, né? O Sentido da Felicidade com o Will Smith, né? Então, amigo, muito obrigado pela sua presença, o Justiceiro Honk Honk. Essa foi a primeira vez que você participou de um podcast, né? Sim. Deus te abençoe. Amém. Amém. Shalom. 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 Shalom Tová. Inshallah. Ok? Ok. Então é isso aí, deixa pra eles. Falou, galera, desculpa aí. É meu primeiro podcast, nunca tinha atuado assim antes, Fala Rio, desculpa. amigo. Fala Rio. A Rio. A Rio. A Rio. A Rio.